Vamos lá. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos escutando bem? Me... Mentira. A gente não está ao vivo. Essa aqui é uma fake live. Por que é uma fake live? Porque essa terça-feira, nesse momento que vocês estão vendo agora esse vídeo, eu devo estar no avião, voltando de Campo Grande. Tive um casamento lá no feriado e consegui marcar só essa hora a volta. E para não deixar vocês órfãos, né, eu tô gravando essa live aqui. Maravilha? Que na verdade vocês já entenderam que não é uma live. Mas, cara, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Marcelo Pinazza, para quem não conhece. Eu trabalho, além de ter uma agência de lançamento, eu trabalho com aceleração de agência, para você conseguir buscar seu próximo dígito aí de lucro, né, que é o mais importante, não só o faturamento. E como você já sabe, se inscreve no canal, se quiser ver as outras lives tem a lista aqui embaixo. E hoje a gente vai falar na nossa live número 15, né? Tô chamando de live que é força do hábito. Como não perder o seu especialista, né? O que a gente faz aqui para evitar, deixa eu arrumar aqui o microfone, para a gente não perder nenhum especialista. Eu fiz a live número 13, que é como identificar um especialista 7 dígitos, e a repercussão foi bem legal. E queria continuar esse papo. Queria continuar esse papo no sentido de, pô, beleza, agora eu tenho um especialista muito bom. Como que eu continuo com ele, né? Então, é algo que é importante a gente falar, por quê? Porque o nosso modelo de negócio é muito ancorado no resultado que o especialista dá, né? É aquela discussão de que não tem equity e tudo mais, porque você tem um especialista, um puto especialista que faz 8 dígitos, se acontece alguma coisa com ele, acabou sua agência, né? E a gente começa, à medida que o especialista cresce, que a gente muda nosso padrão de vida, que a gente começa a investir mais na empresa, a gente começa a ficar com medo de perder. E eu quero mostrar aqui nesse vídeo os 10 principais motivos ou erros que a gente faz quando tem essa relação com um especialista e também algumas boas práticas. Como um aviso, lembrando, toda semana a gente abre algumas vagas para fazer análise de agência, de coprodutor, de um raio-x. Que, cara, vai mostrar alguns pilares, a gente conversa bastante sobre que modelo, o como crescer o faturamento, como crescer o lucro, e a gente sempre abre algumas poucas vagas, né? Só que essa semana em específico, essa aqui que você tá vendo o vídeo na mesma semana que eu postei, nosso time comercial tá dando um suporte no lançamento do Lucas, né? Da minha agência, que tá exatamente agora. Então, os calls dessa semana, quem vai fazer sou eu. Então, pô, se você quer ter uma mentoria gratuita comigo, você clica aqui embaixo, tá escrito análise de agência, e aí você vai fazer diretamente comigo. Óbvio, se você for selecionado, tem um formulário, são poucas vagas, porque a minha agenda é bem lotada, mas vai ser massa. Então vamos lá. Lembrando, modo aula, é estranho fazer sem ser ao vivo, né? As últimas lives eu estava fazendo até de pé, mas essa aqui vou ter que viajar daqui a pouquinho, eu já quis fazer. Mas, cara, lembra, modo aula, pega o caderno, anota. Essa não vai ser uma live igual as outras que foram tão longas, foram tão longas, mas mais de uma hora, com um monte de exercício prático, com um monte de ferramenta. Essa aqui é uma conversa, porque depende muito do modelo de negócio, não é algo escrito em pedra, né? Que não é assim que faz. São algumas boas práticas de relacionamento excelentes que a gente vem tendo com um especialista. Eu sei que não é ao vivo, mas como é uma estreia, tem um chat aqui do lado. Se você quiser colocar no chat, até para quem estiver assistindo, interagir, o quantos especialistas você tem, se você tem uma boa relação, mas principalmente o quantos especialistas você tem. Porque o lance muito provavelmente você respondeu mais de um especialista. E eu já fui assim também. A gente hoje a gente tem três, mas a gente já passou por isso de achar que a segurança ela vem da gente ter mais especialistas. Que a segurança ela vai vir pelo fato da gente conseguir ter várias pessoas que faturem bem. Isso não é necessariamente verdade. Por quê?
o que que eu vejo normalmente? A gente imagina isso como um seguro de vida, assim, né? Mas o que que eu vejo normalmente? Eu vejo que a pessoa vai lá, monta uma agência, tem um especialista. Esse especialista fatura 10. 10 qualquer coisa. Fatura 10. Aí eu vou lá e pego um segundo especialista. Esse segundo especialista começa a faturar 2. Só que aquele que faturava 10 começa a faturar 9. E a gente bota a culpa no custo por lead, no mercado, na dificuldade, sei lá. Beleza. Ao todo, você está faturando 11. Antes era 10, agora é 11. Né? Agora você vai lá e pega um terceiro. Esse terceiro, porque você está com medo de todo o seu faturamento estar nesse primeiro de 10, né? Você pega esse terceiro começa a faturar 3. Só que o que acontece? O primeiro começa a faturar 7. Então você tem um que fatura 7, um que fatura 10 e um que fatura 3. Ao todo é 12. Pô, maravilha, você começou com 10, agora está com 12. Só que o que acontece aqui? A complexidade do seu negócio foi lá em cima. Você provavelmente está trabalhando que nem um cachorro. A sua equipe está tá super estressada, atarefada. Você não está gostando da qualidade das coisas que estão sendo entregues. E, por outro ponto, não tem ninguém feliz, nenhum especialista. Por que aquele especialista, os especialistas que você tem menor, eles nunca crescem, e o maior, você não consegue dar foco nele. Então o que acontece? Você fica com aquela falsa impressão de que está faturando mais, mas está ganhando menos, e aí o que acontece? Como você aumentou a complexidade do seu negócio, provavelmente sua margem diminuiu. E aí você fica com mais medo ainda de perder o especialista principal. E aí é uma bola de neve. Lembra que eu sempre falo toda a minha live, né? Que eu sou adepto do lance da gestão que dá lucro e não dor de cabeça. E que eu sempre falo que o gestor, ele é um administrador de recursos. Na última live que eu fiz, na 14, eu fiz sobre produtividade e gestão do tempo. Se você não viu, dá uma olhada lá. E eu falei que administrar o recurso, eu comecei falando, cara, um dos principais recursos é o tempo. Beleza, esse é um recurso, como um gestor, você precisa pensar nisso. Agora, como um gestor também, um dos seus recursos é a equipe. Outro do seu recurso é o próprio especialista. O especialista é um recurso, o especialista é o seu produto. Então você, como gestor, você precisa cuidar para que isso dê certo, para que isso funcione. Beleza? Deu para entender o que eu quero mostrar? A importância da gente pensar no nosso especialista, pensar nos recursos que a gente tem como algo a ser protegido, como algo a ser desenvolvido, tá? Beleza. Então agora a gente vai começar efetivamente no conteúdo, né? Então presta atenção que tem bastante aprendizado, porque aqui eu estou juntando tanto o aprendizado de anos como gestor, como líder, lidando com pessoas, né, diretamente, contratei muito, liderei muitas pessoas já, quase 20 anos, né, como empresário, junto com os últimos 3 anos de agência, com especialista 7 dígitos, e outra, né, além dos nós especialistas, com as minhas mentorias, eu atendo muito especialista, eu converso com muito especialista, já dei mentoria para muito especialista, né? Então acho que eu tenho bastante coisa para compartilhar. O primeiro ponto é sobre o lance do modelo mental, que é o que eu sempre faço, que é o que eu sempre falo. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando eu falo de modelo mental, é a forma de pensar, né? É o viés. Então aqui a gente sempre tem que pensar que a função da agência, do coprodutor, seja lá o que for, não é só gerar resultado no lançamento. Essa não é a única função. Ela é uma função importante, mas a gente acha que isso é a única. A nossa função, além disso, é cuidar do projeto como um todo. O especialista, ele precisa saber que tem alguém que se importa com ele. O especialista, ele tem que ver que, pô, os caras não estão só tentando vender. Os caras estão, o comercial tá abordando a minha audiência, mas tá abordando com de uma forma menos invasiva, de uma forma legal. Pô, tô gostando do que tá sendo criado. Porque senão o cara fica aquela, pô, os caras só tá tentando vender, manda um monte de e-mail, fica chamando a galera só para comprar e fica parecendo que você quer só melhorar o resultado do lançamento. E quando você quer só melhorar o resultado do lançamento e pensa só em performance, é um elo muito fraco. E quanto mais fraco for o elo, mais fácil é de você perder o especialista. Quanto mais forte for o elo, tá? Presta atenção nisso. Quanto mais forte for o elo, e eu vou mostrar aqui algumas boas práticas, alguns pontos que você erra, tá?
mais difícil é você perder. E você vai notar com o que eu vou falar aqui, que tem muito mais pontos que deixam esse elo fraco do que deixa o elo forte. Por quê? Porque, na verdade, as boas práticas são não fazer as coisas erradas. Se você não fizer os erros que eu vou colocar aqui, você não vai desfazer esse elo. Entendeu? O que eu quero dizer é que, assim, para você ter uma relação boa, duradoura e não perder o especialista, são muito mais pontos que você não pode errar do que coisas efetivamente que você deve fazer. Mas eu vou falar aqui também o que você deve fazer. Eu separei aqui alguns pontos importantes, tá? O primeiro ponto importante é você refletir. Cara, o que o especialista espera? O que ele quer? Ele quer uma fonte de... Ele quer entrar win nisso? Ele quer que a marca dele cresça? Ele quer uma fonte de renda secundária? Porque às vezes é isso. Eu vejo muita gente entrando no digital, começando a vender curso, e aí, tipo, médico, por exemplo, dentista, sei lá, vende, e aí automaticamente a agenda do cara no consultório enche. Quando enche, ele começa a tirar a mão do curso. Por quê? Porque desde o começo, muito provavelmente, ele não era o cara que gostaria de ser o professor, era um meio para um fim. Então é importante você entender isso, porque tem que ser um ganha-ganha. Tem que estar bom para ele e bom para você. Imagina se você quer dominar o mundo, quer ir ao win no cara e o cara só quer fazer outra coisa, tá? Isso é importante. Outro ponto, o que você pode fazer de melhor para ele? O que você pode fazer que vai melhorar o resultado dele, que vai melhorar a performance dele, que vai melhorar a marca dele? Porque eu falei na live do como encontrar um especialista sete dígitos, aquela analogia que o Marcos Paulo faz, né? Que se o especialista é muito grande, né? Ele é como se fosse uma fogueira. E se você é uma agência ou um coprodutor pequeno, você é um tampinha de álcool. Um tampinha de álcool numa fogueira não vai fazer nada. Do mesmo jeito, o contrário também. Se o especialista é muito pequeno, ele é só um fósforo, e você é uma agência parruda, não adianta você pegar um copo desse de álcool e jogar num fósforo que ele vai apagar. Então essa reflexão do tipo, cara, eu realmente consigo potencializar para você não se queimar. Porque às vezes você vai ter mais resultado pegando uma pessoa que se adequa mais ao seu tamanho do que uma pessoa muito grande que a primeiro momento ele vai sair. Porque ele vai notar que você não está no tamanho dele. Ele vai notar que ele é uma fogueira e que você é uma tampinha, tá? Isso é importante. E um outro ponto é você entender que é um trade, é uma troca. O que eu quero dizer com isso? O especialista, quando você for fazer divisão, quando você for fazer o contrato, o especialista está trocando os anos de experiência dele, a habilidade dele, em troca do seu time, da sua operação, da sua capacidade de marketing. Então você está trocando conhecimento, né, pela operação. Então é o produto, essa pessoa é o produto e você vai operar isso. Isso é um trade. É por isso que faz tão sentido aquela relação que eu falei da fogueira e do álcool. Porque como esse trade, se esse lado aqui do produto for muito bom e a sua contrapartida for baixa, ou vai ser uma relação que não vai ficar boa para os dois lados, ou você vai cair naquela doideira de pegar 10%, 15%. Aí quanto mais trabalho você tem, menos você ganha. Por quê? Porque sua equipe começa a ficar cada vez maior, a gestão começa a ficar mais difícil. Então o ideal, quando você casa a fogueira grande com o copo de álcool, é onde tem os melhores propostas, é onde tem sociedade, onde eu tenho 50-50, que os dois lados saem ganhando. Beleza? Tô com a mania de falar tamo junto até aqui, porque é na live, né? É que como na live não faz muito sentido. A parte boa que gravado fica um pouco mais rápido, né? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês agora os 10 principais erros que eu identifiquei, tanto dentro da minha agência, quanto das pessoas que eu atendo nas mentorias. Porque o aprendizado ele não vai vir só quando eu atendo o próprio especialista. Pô, se eu atendo a agência, eu também sei o lado da agência, onde a agência está errando, a agência que perdeu o especialista, a agência que pegou um especialista maior. Tudo isso acaba passando por mim de alguma forma. Então eu quero passar para vocês os 10 principais erros que eu identifiquei nessa relação agência com o produtor especialista, tá? Eles não estão em ordem de importância, o primeiro não é mais importante, nem o 10 é menos importante ou mais importante. Eu vou passar todos. Qual que é o primeiro? Vamos lá. O primeiro aqui da lista é resolver a confiança com um contrato
ao invés de trabalho. Ou seja, a pessoa entra e aí você tem uma desconfiança dos dois lados, né? Ao invés de tipo, cara, vamos fazer um lançamento teste, vamos ver se a gente gosta de trabalhar junto, mostrar que essa confiança vai ser gerada com o trabalho, a gente tenta gerar essa confiança num contrato. Então, às vezes, trava a negociação, acontece um monte de coisa porque, e se essa pessoa sair? E se ele levar o produto? E se eu captar lead à toa? Isso aí é besteira. Isso aí é, assim, entenda, você precisa ter o melhor contrato possível. Mas o contrato, ele é só para respaldar as partes do que foi negociado. Ele não é uma cela. Ele não é um negócio onde, cara, agora você assinou esse contrato, você é meu por X tempo. Então, às vezes, a gente acha que o contrato, principalmente quando é uma agência pequena com especialista que tem potencial, acha que o contrato vai resolver isso. Esse é o primeiro, tá? Tentar resolver esse problema. Segunda, a gente deixar que o especialista peça as demandas direto para a equipe. Isso acontece muito, só que o que acontece? Pensa, a maior parte das agências tem uma quantidade grande de pessoas que são júnior, né? A forma de lidar de um especialista com um colaborador, principalmente se ele é júnior, se ele não tem maturidade, é completamente diferente. Pode acontecer que ou o colaborador não saiba lidar, ou pelo cara ser especialista, o colaborador vai fazer o que ele pedir, e você começa a ter um problema muito grande na sua gestão de projetos. Porque se o especialista pede direto, ninguém controla. E quando você vê o cara não tá entregando, tá travando tudo porque o especialista tá pedindo direto. E além disso, tem toda a parte cultural, tem toda a parte que a pessoa, o cachorro que tem dois donos morre de fome. Então o seu colaborador precisa entender quem manda, quem é o líder dele. E nesse caso, cara, acontece muito. E a gente às vezes erra, do especialista pedir pra gente, em vez da gente organizar o fluxo de conversa, a gente fala, não, pode pedir direto pro design, pode pedir direto pro videomaker que ele edita. Cara, num começo, são poucas pessoas, pode funcionar. À medida que você vai crescendo e que o lançamento vai crescendo, ou que você vai fazer mais de um lançamento, cara, se você já treinou o especialista que essa é a forma certa, e agora você fala não pode, ele vai achar que você não está mais dando prioridade para ele. Porque ele se sentia dono da equipe também, agora ele não se sente mais. Isso é um problema. Esse é o segundo problema. Qual que é o terceiro? Cara, a gente é a famosa ganância, né? Pô, ambição é a parte boa, né? A ganância é quando a gente passa dos limites, que é basicamente crescer demais da conta. Quer crescer, ou seja, cara, vamos vender muito, vamos investir muito e não conseguir entregar. Do tipo, cara, não, a gente resolveu fazer o maior lançamento possível, só que a minha equipe de vídeo não conseguiu entregar, a minha equipe de design não consegue entregar. Isso mina muito a confiança do especialista. Se o especialista achar que você não é capaz, cara, acabou. É muito difícil tomar essa confiança. E o outro ponto que ainda tem a ver com crescer demais é você pegar mais especialistas. Porque à medida que você vai pegando mais especialistas, foi o que eu falei da complexidade. E o outro especialista nota isso, né? Nota que a tensão ficou menor. Porque você trouxe uma pessoa nova, é como se você fizesse um negócio novo. É um negócio novo, querendo ou não. Demanda energia dos donos. Se demanda energia dos donos, você tira a energia de algum outro lugar. Energia, tempo, né? Então isso é importante. Esse é o terceiro. Quarto ponto, tá? Não levar em considerações os fatores pessoais dele. Que é o lance do tipo, como que essa pessoa gosta de trabalhar. Por quê? E aí, fator pessoal, assim, cara, o cara é produtivo só à noite, ele não faz tal coisa, ele gosta de acordar tarde, ele é uma pessoa cabeça dura, porque isso influencia no trabalho do dia a dia. Porque você vai lá, faz um puta lançamento, o resultado é excelente. Só que, cara, a equipe tá super estressada. Um lançamento você aguenta. Só que será que você vai aguentar o segundo, o terceiro? Por mais que esteja dando retorno, o quanto desse retorno cai na sua equipe? Você não vai ficar aumentando o salário da sua equipe toda vez porque eles estão para evitar que eles fiquem cansados. Isso não vai funcionar. Então é importante você levar em consideração esses pontos pessoais do especialista, cara, porque tem muito especialista que é muito difícil de lidar, assim como tem especialista que é super tranquilo. E você precisa entender isso, e você precisa entender também que aquele negócio que eu falei do trade é que, cara, muitas vezes ele vai ser a celebridade e que você vai ter que se adaptar com o trabalho dele. É igual quem é empresário de uma banda. Cara, a celebridade é a banda, o empresário vai ajustando para que tudo dê certo. Então você tem que entender que, isso é muito importante, sem você, o especialista vende.
mas sem o especialista você não vende. Entendeu? Então já é uma relação que não é muito parelha. Você precisa performar muito bem para ele falar assim, cara, sozinho eu faço 200, com eles eu faço 600. Tá? Isso é importante. Beleza. Vamos pro quinto ponto aqui, né? Tô olhando minha colinha aqui como sempre. O quinto ponto que mina a confiança com o especialista é o sentimento de liga, desliga. O que é isso? Tô fazendo um lançamento ou uma campanha desse especialista, beleza. Terminou essa campanha, pô, foi um sucesso. Eu desligo essa aqui e começa outro especialista. Esse especialista que teve a campanha que passou, por mais que ela seja boa, ele se sente órfão. Ele fala, cara, pô, o cara sai puta empolgado, com a puta energia do lançamento. Ele já quer pensar no outro lançamento, ele quer pensar no conteúdo. Ou ele quer falar sobre isso. Aí você bota o cara na geladeira e vai trabalhar em outro lançamento. Isso acontece principalmente quando o especialista é full time. Porque você imagina, o especialista dorme e acorda pensando nesse negócio e ele olha para você, cada hora você está pensando uma coisa diferente. É óbvio que tem especialista que tem outros negócios, isso minimiza. Mas tem muitos, principalmente quem trabalha no marketing digital, quem é realmente professor só, cara, o cara tá full time nisso. Então quando ele fica com esse sentimento que você tá ligando e desligando, e isso é super normal, cara, esse é um problema. Ele começa a minar a confiança porque ele fala, putz, será que se eu for numa agência, mesmo que menor, a pessoa não vai estar confiando 100% em mim, eles não vão estar win no meu negócio, eu não vou... Por mais que eu não fature mais, mas que pelo menos minha marca vai estar melhor, as postagens, a qualidade vai estar melhor. Cara, quanto mais cresce, mais a pessoa vai se importar com qualidade, né? Beleza, esse é o 5. O sexto é não mostrar o trabalho. O que significa não mostrar o trabalho? Essa aqui é uma das que mais gera valor e é uma das mais fáceis. É você simplesmente mostrar o que você está fazendo. Porque muitas vezes o especialista não sabe e ele acha que você está ou trabalhando em outro negócio ou que você não está fazendo nada. Isso, né, como você sabe, não é uma verdade. O que a gente fez aqui por um tempo que... Beleza, eu vou falar depois as boas práticas. Mas é importante você a todo momento estar mostrando o que a equipe está fazendo, o que os processos estão fazendo, que tem tráfego subindo. Não só a parte que chega para o especialista. Porque senão o especialista fala, cara, esses caras só fazem uns criativos e me ajudam na live. Quando tem um monte de coisa para fazer, né? Nosso processo de um lançamento tem 600 linhas, né? Então tem bastante coisa. Mas eu vou falar depois nas boas práticas de como você minimiza tudo isso aqui que eu tô falando, tá? Beleza, esse foi o sexto. O sétimo, não olhar para o nome do especialista ou o impacto que o especialista quer gerar. Que tem a ver com aquele lance que eu falei da parte importante, da gente achar que o especialista só quer faturar mais. Só que ele quer que você ele quer olhar para você e ver que você se importa. A maior parte dos especialistas, ele quer gerar algum impacto. Pelo menos os bons especialistas. Todos os grandes, principalmente se o cara for muito grande, que dinheiro já não é tão o problema. Quanto melhor for o seu especialista, mais ele está alinhado com impacto. Mais você precisa ajudar ele nisso. E quanto maior ele fica, mais ele se preocupa com o nome dele. E se ele não notar que você está olhando, o que eu quero dizer notar que você está olhando? Pô, a comunicação é da forma dele. A headline, às vezes, se o cara não gosta de estar tão agressiva, não está tão agressiva. Pô, se o cara gosta de fazer de um jeito ou de outro, envolve muito comunicação, envolve muito branding, envolve muito marca, né? Eu quero falar, eu vou fazer uma live só sobre isso, mostrar o quanto o branding e a marca ajuda a diminuir o custo de aquisição e aí o seu ROI aumenta muito. Mas beleza, não vou falar sobre isso agora, mas é que esse item 7 tem a ver com isso. A gente não pode olhar, e a maioria, eu falo isso por causa das mentorias que eu faço, a maioria vê o especialista como um cifrão. E aí, cara, se você tá vendo o especialista só como cifrão, lembra que eu falei do vínculo? Sempre pensa no vínculo. Cara, meu vínculo é forte ou é fraco? Por quê? E pensa nessa lista das 10 coisas que eu tô falando. O vínculo financeiro é muito fraco. Principalmente se você for um modelo em que o especialista fica com muito mais dinheiro que você. Do tipo, é 80-20. 90-10 ou é 50-50, mas você paga toda a equipe. Então 50 tá para você, se paga a equipe, e 50 entra para o especialista limpo. Nesse caso, se o especialista for grande, 2, 3 lançamentos, a preocupação dele não vai mais ser dinheiro. Então é importante você estar de olho no impacto que ele quer causar, porque você precisa ajudar isso nele, né? E se você conseguir fazer isso, você vai ter um vínculo muito mais forte. Lembra que eu falei? O lance dos erros é você não deixar ele fraco. Aqui eu tô falando... Por quê? Porque o especialista já chega com essa expectativa. Então, o oitavo, né?
O oitavo erro é a gente começa a crescer, começa a dar certo. Ao invés da gente estruturar o que tá dando certo, a gente fica com medo de perder. E, cara, é bizarro isso, eu vejo isso todo dia. Quanto mais o lançamento cresce, mais a pessoa fica com medo de perder. Porque quando era pequenininho, parece que você não perde muito. Quando o negócio cresce, você começa a ficar com medo. E o que normalmente a pessoa faz quando começa a ficar com medo? Já pensa, pô, seguro de vida, que eu falei mais no começo. Vai lá e pega outro especialista. Só que o que acontece? Você resolve esse problema de uma forma muito superficial. Porque você tá com medo de perder esse especialista e você vai pegar outros especialistas achando que vai acontecer o quê? Cara, achando que eu vou pegar um especialista e que eu vou ter quatro especialistas que vai faturar 10 milhões. Mas, cara, essa não é a realidade, né? É difícil disso acontecer. Então esse é um problema. A gente cresce ao invés de focar, né? Do tipo, que a gente fica aquele negócio da cabeça de investimento, né? Melhor, em vez de ter um ovo grande, ter ovos todos os ovos numa cesta, ter ovos em várias cestas. Aqui não. Cara, cuida desse negócio porque é uma sociedade, é uma parceria. Esse é o oitavo item. Qual que é o nono? É ficar no meio do caminho entre qualidade e quantidade. Eu vejo alguns mentorados que eles querem fazer os lançamentos na mesma qualidade que minha agência faz, da Orbica, né? Qualidade de cinema, cinematográfico, quer fazer esse jeito o lançamento, ao mesmo tempo que quer fazer um modelo que tem 10, 15 especialistas. Não dá. Entendeu? O modelo que a gente faz, ele restringe. Quanto melhor a gente fica em fazer esses lançamentos cinematográficos, em trabalhar a marca, menos pessoas eu consigo atender. Por quê? Porque é artesanal. Então não dá pra você ficar no meio do caminho das coisas. Você tem que pegar, pensar. Não, depois eu vou fazer uma recapitulação. Então isso da qualidade e quantidade é super importante. E o décimo, e é um dos mais importantes, é não ter um planejamento estratégico. Tá? No Primeira coisa que eu ensino para meus mentorados, né, nos nossos programas, a primeira fase do nosso projeto, onde é a parte de gestão, né, ele é dividido em três pilares, né, o pilar especialista, estratégia e gestão, né, que são o tripé para qualquer empresa. Na parte de gestão, a primeira coisa é planejamento estratégico. Por quê? Porque o cara pensa o quanto ele quer lucrar, do tanto que ele quer lucrar, ele sabe o quanto ele tem que faturar. É óbvio que eu ensino a fazer essas contas, né? E com esse faturamento, ele coloca no calendário e sabe o que ele precisa. E por que eu tô falando que isso é um erro? Porque às vezes a gente não faz um... Cara, para esse ano, talvez é bom eu faturar 500 mil. Talvez é bom 1,5 milhão. Eu não faço essa conta e fico querendo fazer um monte de coisa achando que o meu faturamento vai explodir. Porque, cara, se você fez um planejamento que para você 2 milhões estava bom, cara, por que você vai ficar forçando um negócio que talvez aumente seu faturamento, mas que vai deixar você louco no meio do caminho ou que vai fazer você poder perder o especialista? Que é esse lance. Tem o especialista 10, 2, 3, que eu expliquei lá. Então você precisa saber trabalhar com isso. Esses são os 10 principais erros que eu vejo. E aqui tem uma coisa importante. Eu converso muito com as pessoas e elas me dizem, cara, o que eu queria mesmo era ter 3 especialistas grandes, 4 especialistas grandes. Cara, sabe o que eu acho que deveria ser o seu desejo? O seu desejo não deveria ser 3, 4, 5, 10 especialista grande. É ter um Ícaro, um Ladeirinha, um Érico Rocha, um Wendel. Porque, cara, pensa nos maiores negócios digitais. Faz um risco em 50 milhões e pensa todo mundo que fatura acima de 50 milhões e que trabalha com infoproduto. A grande maioria é uma pessoa muito boa, que tem uma equipe que lança ou que fez a conexão igual o Ladeirinha e a Kátia. A maioria é assim. Por quê? Porque, cara, a equipe performa bem porque tá win no projeto. Entendeu? Então você precisa pensar em tentar encontrar o melhor especialista que você pode, que a capacidade da sua equipe, da sua empresa entregue. E com isso, cara, ir ao hino, cara. Ir ao in, fazer esse cara potencializar. A hora que esse cara chegou no limite, ou que você vê que a pessoa tá super feliz, aí você pensa em outras coisas. É o mesmo modelo do Ladeirinha. Ele juntou com a Kátia, ele como agência, fez o negócio explodir, ficar gigante. Cara, depois ele foi lançar outro produto dele, foi fazer outras coisas. Entendeu? Isso é importante, você ter uma equipe que vai juntar com você. O seu especialista, ele fica feliz. É óbvio que, para isso dar certo, que não vamos ser leviano, né? Você não vai pegar qualquer especialista e entrar em um e não vai perder as contas.
olha a live lá do como identificar um especialista 7 dígitos. Cara, você deu match com aquelas coisas lá, o peso do jeito que eu mostrei, aí beleza. Aí você vai all in nesse cara porque você viu o potencial. E aí o que acontece? Uma coisa muito interessante. Quando você vai all in, em qualquer projeto, você descobre muito rápido se ele vai dar certo ou não. Quando você pega 4 projetos e fica meio que em banho-maria com cada um, você leva 6 meses, 7 meses para ver que o projeto não vai vingar. Quando você foca em um cara só, em 1 mês e meio ou 2 lançamentos, você já descobre se esse cara vai ser o seu especialista 7 dígitos ou não. Faz esse teste e depois você me fala. Então, beleza, aqui eu falei dos erros e tô falando de conceitos importantes, cara. A minha intenção aqui não é te ensinar uma fórmula mágica ou algo assim. É fazer você refletir nessas coisas que eu tô falando, tá? É você entender o que eu tô falando e falar assim, cara, faz sentido, tô indo certo, tô indo pro lado errado, tá? Isso é importante. Porque no final, todos esses dos erros, essas coisas, está muito vinculado ao modelo de negócio que você escolhe, né? Se vai ser de qualidade, se vai ser de quantidade, por aí vai. Qualidade e quantidade é muito difícil, tá? E aí, se você quer quantidade, você tem, se o seu objetivo é qualidade, você vai atrair os especialistas que querem crescer marca, tudo mais, qualidade. Se você quer quantidade, é óbvio que o especialista que vem na quantidade, ele também quer qualidade. Mas qual que vai ser o diferencial? Vai ser preço, vai ser ROI. Como você lança muita gente, os custos são super divididos. Então, para esse especialista e outra, há muito mais aprendizado, mais barato as coisas, aumenta o valor dele. Mas você não vai conseguir entregar a mesma coisa em um que você entrega com 10. Vídeo que eu falei de quem fatura 50 milhões. Na grande maioria, se não 90%, é uma pessoa. Porque é win, né? Produto, depoimento, por aí vai. Beleza. Deixa eu só tomar uma água aqui. Não estamos ao vivo, mas se você puder colocar depois no chat ou no comentário se faz sentido o que eu tô falando pra você, se não faz, vai ser massa eu saber depois depois vendo os comentários. Beleza. Quais que são os 2 principais pilares? Se fosse, cara, de tudo que você for falar, você vai separar 2 coisas que são os principais pilares para você manter um especialista bom. Primeiro pilar é se importar. O resumo é isso, se importar. Ou seja, o especialista precisa sentir que você se importa com ele. Que o tanto que ele se importa com o negócio dele, você também se importa. Esse é o principal pilar. Se você conseguir esse, e é o mais forte do vínculo. Cara, se a pessoa souber que você se importa, que você tá, ele não vai querer trocar o certo pelo duvidoso. Porque ele pode até ver uma agência maior, mas ele vai olhar e vai falar assim, não quero, não vou sair daqui, pô, vocês estão sempre perto, faz churrasco junto, na hora de fazer o lance. Pô, a gente faz churrasco na hora que vai abrir o carrinho, vem especialista. Cara, o especialista conhece mãe de sócio, conhece esposa, conhece filho. Cara, é uma relação que o cara vê, cara, eu me importo com você, quero você perto. Quero ter esse vínculo. E isso faz muita diferença. Porque ele vê que ele não é só mais um, ele não faz parte de uma esteira. Então esse é o primeiro, se importar, tá? Anota isso aí. Qual que é o segundo? Que é um vínculo também forte, é você ter diferencial. Por quê? Porque o lance do se importar, ele leva um certo tempo para você conquistar isso. O diferencial é um negócio mais curto. O seu diferencial pode ser preço, que, cara, realmente quando vai dividir fica muito barato pra você ter uma equipe enxuta, uma equipe grande, seja lá o que for. O seu diferencial pode ser time de venda, né? Você tem um time super agressivo. O seu diferencial pode ser igual ao nosso, qualidade. E por que eu digo isso? No começo, eu tinha medo também de perder os especialistas. Assim que a gente fez o primeiro 7 dígitos, começou a crescer, eu ficava meio com medo. E aí, com o tempo, eu comecei a ficar com aquele sentimento do tipo, cara, eu acho que é muito difícil o especialista sair dispensar a gente, a não ser que ele não queira mais lançar. Porque ninguém faz o que a gente faz. Quando eu vejo a qualidade dos lançamentos, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente vai ao win, o quanto às vezes a gente abre mão de margem para fazer um negócio surreal, para deixar o nome da Orbic do especialista marcado, cara, os lançamentos que a gente faz, ninguém faz. Beleza, pô, o Find também trabalha isso, sim, mas ele faz um lançamento a cada 2 anos e é a empresa inteira dele, né? É tudo ele. Então é um modelo um pouco diferente. No nosso caso, você pode procurar a agência que for.
Nenhuma agência tem o cuidado com a estética, com a criação que a gente tem. Tanto que, nesse momento, tá rolando a divulgação do evento ao vivo do Ícaro, e é a gente que está fazendo toda a produção. As artes que vocês estão vendo, os vídeos que vocês estão vendo, é tudo a gente que está fazendo, né? A gente junto com o Lucas, que é o nosso especialista. Cara, se até as pessoas grandes do mercado, que tem equipe, contratam a gente para fazer isso, a gente não oferece esse serviço, né? Foi uma exceção. Esse é um puta diferencial. Então a gente tem o lance do se importar, que a gente lança poucas pessoas. A gente tem o lance da gestão, que poucas pessoas têm, e os especialistas veem e falam, cara, essa galera manda de gestão. E o terceiro é qualidade, tá? O terceiro é essa qualidade que o cara não encontra em nenhum lugar. Esses pilares do se importar com os nossos diferenciais faz com que o especialista não queira sair. É muito difícil ele sair. E ao mesmo tempo que faz a gente conseguir fazer em micro nichos resultados de 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos em cada lançamento. Antes ninguém fazia nem 200 mil e a gente hoje faz milhões. Por quê? Por causa disso, dos diferenciais. Tá? Muito provavelmente o primeiro 7 dígitos do mercado de tatuagem foi a gente. De identidade visual foi a gente. De manipulação de imagem foi a gente. Por quê? Porque é saber fazer bem lançamento e trabalhar a marca. Então procure o seu diferencial, tá? Porque ele vai dar aquele match no início. E o resto, o que vai ser mais forte vai ser esse lance de se importar. Beleza? Faz sentido? Tamo junto até aí, gente? Tamo junto, né? Como se eu fosse conseguir ver. Mania do ao vivo. Mas vamos lá. Agora o que eu quero passar pra vocês? Isso porque eu falei que a live ia ser super curta, né? Vai acabar dando mais tempo. Mas vamos dar uma otimizada aqui. Falei pra vocês dos erros, né? Algumas coisas importantes. Falei pra vocês dos 10 erros. Falei pra vocês agora dos 2 pilares que são super importantes. Dei o exemplo da minha agência. E agora eu queria falar de algumas soluções que podem te ajudar. Lembra? Eu sempre tento trazer alguma coisa prática para não ficar aquele negócio, pô, beleza, refletir, agora eu preciso sentar e fazer. Sim, você ainda vai precisar sentar e fazer, mas eu vou te direcionar de alguma forma, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro, que é o mais básico, cara, sempre sente para conversar, principalmente se você for pegar novos projetos. Sente com o especialista, senta com mais um especialista, se ele tiver equipe, que a equipe dele, e sempre deixe o mais claro possível, porque a transparência tem muita relação com aquele pilar que eu falei para vocês de se importar. A transparência vai falar, pô, o cara não precisava falar isso, mas ele parou para alinhar comigo, ele tá preocupado. Então, mostrar essa preocupação é mostrar cuidado. E mostrar cuidado é mostrar se importar. Então, tenha cuidado com isso. Sempre sente para conversar. Sempre. Qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer insatisfação, qualquer angústia, sente para conversar. Isso vai ajudar muito. Um outro ponto que vai te ajudar. Lembra que eu falei que um dos erros é não mostrar o trabalho? Cara, se você... A maior parte das agências com o produtor tem um ClickUp, tem um Monday, tem um Trello. Sabe o que a gente fazia por um tempo, quando a gente tinha um pouco mais esse medo do tipo, pô, o especialista pode achar que a gente não tá fazendo nada? Toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, não lembro agora, o meu gestor de projeto baixava um report do Monday e eu mandava pros especialistas, ou ele, a cada 15 dias, ou semanalmente, toda sexta-feira, por exemplo. E aí ele viu tanto de tarefa que foi feito que ele nem faz ideia. Configuração de plataforma, subir anúncio no display, subir anúncio de não sei o que lá. Por mais que ele não vá fazer nada com isso, isso é importante. E ele começava, nossa, assim, pelo menos é a sensação que eu acho que criava. Nossa, olha o tanto de coisa que os caras estão fazendo. Pô, olha um monte de trabalho. Tô vendo que os caras estão ali, isso é importante. Chegamos a colocar especialista no Monday, no Slack, mas essas ações assim que eram mais ativas não funcionou tão bem. Mas isso do report funcionou super bem. Esse é o segundo. Qual que é o terceiro? O terceiro é você, cara, participar da equipe com o especialista de brainstorm, de conversa sobre produto, de debriefing. Então, tipo, ter algumas, esse terceiro item são cerimônias. Então é você ter algumas cerimônias que o time participa e que o especialista participa também.
Porque você imagina que tesão pro especialista chegar, cara, tem a equipe inteira e todo mundo fazendo brainstorm do próximo tema. Ou, cara, beleza, você não faz temático, mas, cara, um brainstorm de possíveis criativos que podem performar bem. Aí abre os criativos que performaram, todo mundo dá ideia. Pô, isso é massa. Ou num debriefing do resultado, todo mundo tá presente. Ou no kickoff da abertura, todo mundo tá presente. Ter esses momentos é super importante. Você precisa colocar essas cerimônias, porque isso parece, cara, a galera tá ativa, a galera tá aqui, eles estão olhando meu projeto, tá? Isso é super importante. Quarto ponto, você precisa ter uma agenda com o seu especialista, com o estrategista e sócio, né? Se o estrategista não for sócio, precisa ter esse momento. O que eu quero dizer com isso? Cara, pelo menos a cada 15 dias, você como dono, como sócio, como estrategista, você tem que sentar com o especialista. Cara, ver o que o cara tá achando, ver o como tá funcionando, como não tá funcionando, se as coisas estão dando certo, se as coisas estão dando certo ou não. É importante você ter isso, porque às vezes o que vai definir a relação é simplesmente você tá ali pro cara xingar alguém ou falar alguma coisa que não gostou, ou pra elogiar, ou pra você. Porque quando você vai criando essa cultura de feedback, de troca de informação, fica muito mais fácil. O difícil é quando você senta com o especialista depois do lançamento pra falar que não foi bom ou que o modelo de trabalho dele não tá legal. Cara, se a cada 15 dias você tá conversando com o especialista, a relação fica muito mais forte. Entendeu? Então é importante você, como dono, ter um momento com o especialista e o estrategista também, caso o estrategista não seja um dos donos. Isso é super importante, pelo menos a cada 15 dias. Uma conversa de meia hora, de uma hora. Quanto menor você for, faz semanalmente. Quanto mais no começo for, faz menos. E menos espaço. Cara, toda semana. Você quer forçar esse vínculo dos dois pilares, lembra? Então essas conversas vão ajustar os dois pilares, que é o lance do se importar, de você tá ali, e o outro de mostrar seus diferenciais. É nessa hora que você mostra, olha o que a equipe fez, olha não sei o que lá, e vai conversando. E ele vai vendo que você é bom. E isso é importante, beleza? Qual que é o outro ponto? Que é o quinto ponto aqui, né? São 6. Modelo de negócio, tá? Precisa ser um modelo ganha-ganha, porque senão a coisa não tem não tem perpetuidade, tá? Se você, tipo, se por acaso a negociação for, sei lá, 60-40 e 40 não tá bom pra você porque você não paga as contas, cara, qual que é a chance disso dar certo? Então tem que entender que é um negócio ganha-ganha. E aí você precisa decidir o que é ganha-ganha pra você. Aqui no nosso modelo é 50-50 com custos divididos, que é o modelo pra gente que faz mais sentido, que é o modelo mais perto da sociedade, né? Então, pô, tem um especialista com todo o know-how que ele tem e tem a gente com todo o know-how, com a parte de gestão, com tudo. Cara, então a gente equaliza os dois, cara, os dois é importante, especialista é importante e agência é importante. Os dois juntos vai dar match essa sociedade. Vai dividir todos os custos e beleza. O que não divide, que é sempre a pergunta que tem. Aqui, a intenção inicial é só não dividir salário de sócio, pro labore. Então, tirando os sócios e o especialista, todo o resto vai dividir, né? Todo o resto vai dividir. Então, mas dividir tudo fica muito. Cara, você pode dividir só o que faz parte do lançamento. Então, se você tiver um financeiro, você não divide, né? Se contabilidade, não divide. Porque aí o outro também vai ter. Ou vai juntar as duas no bolo. O ideal é, depois de um tempo, isso aí virar uma sociedade, né? Uma sociedade mesmo, que daí divide tudo, resolve até problemas de tributação. Então é importante esse modelo ser ganha-ganha. Por quê? Você imagina que é um modelo 70-30. Tá? 70-30. Quanto mais você cresce, mais gente você tem que trazer para dentro. Mais difícil fica essa gestão. Só que, cara, o custo começa a ficar tão caro se você não for um bom gestor, que você começa a segurar. Fala, cara, não vou vender mais. Se eu vender mais, vai dar mais trabalho. Daí começa aquela conversa, cara, vamos tirar um lançamento dessa pessoa aqui? E se a gente pegar um outro especialista e tirar o lançamento? Por quê? Porque aqui eu só tenho 20. Isso é o quê? É não entender do modelo de negócio. Aí você começa a prestar serviço para pagar a conta, pegar porcentagem pequena. E quem pega outro serviço para pagar a conta, vai pagar a conta para sempre, o resto da vida. Se o seu foco é pagar a conta, você vai pagar a conta para sempre. Então isso é importante. Porque, cara, meu modelo de negócio é 50%. É desse jeito. Eu posso flexibilizar no começo, mas sempre tendo alinhado que em algum momento vai mudar. Se você fez 40-60, para você ir para 50-50 sem estar alinhado, vai ser difícil. Tá? Então isso é importante. Desde o começo, qual vai ser o modelo de negócio?
E por último, pô, quero pegar um novo especialista, cheguei no teto desse, tô alinhado. Aqui tem pontos importantes, 3 pontos importantes. O primeiro e mais importante, cara, o mais antigo sempre tem prioridade. Por mais que o novo que está chegando seja um pouco maior, é importante que o antigo entenda que, cara, eu confio em você, a gente trabalha junto há muito tempo. Tô trazendo outra pessoa, mas eu confio em você. Agora pro outro cara que tá entrando também, cara, você tá entrando, vamos fazer teste, vamos dar certo, mas assim, eu tenho essas pessoas que já estão comigo há tempo e deixar isso bem claro, porque esse aqui você já sabe que funciona, esse aqui é uma aposta. Então deixar isso alinhado, por quê? Porque senão, se entra uma pessoa nova, essa pessoa aqui que estava antiga fala, nossa, putz, vai perder o foco. Então é importante ele ver, entender que você entende que ele é importante e que a prioridade é dele, porque ele chegou antes. Isso é importante. Ainda nisso de novo especialista, cara, apresentar um calendário, apresentar a prospecção, apresentar o modelo de crescimento. Você concorda comigo que você tem um especialista que faturou 5? Aí você pega outro que você quer faturar 5. Se o ano que vem, esse aqui é 5, você mostrar uma prospecção de 6, 7 para esse cara, ele vai ficar feliz. Se você mostrar para ele que está trabalhando no lançamento dele, que ele vai crescendo, porque no final ele quer crescer, ele não quer parecer que onde dá o problema, quando ele nota que ele não está crescendo, é que você tem mais gente para dentro, porque ele fala, tá, eu não estou crescendo porque ele está focando lá. Mas se ele estiver crescendo e isso estiver dentro de um planejamento, lembra que eu falei do planejamento estratégico lá atrás? Cara, isso é vital, porque o cara vê, pô, eles já estão planejando, eles estão pegando outras pessoas, outros especialistas, mas ele está planejando. E terceiro ponto, que também ajuda muito, cara, o que tem de sinergia? O que tem de complementariedade? Cara, às vezes esse especialista é muito bom de live. Esse aqui nem tanto. Cara, não posso colocar todo mundo num grupo e compartilhar? Cara, às vezes um é bom de YouTube. Outro vai ser bom de vídeo curto, de stories. Pô, eu não consigo que eles se ajudem, porque aí o cara vai pensando em ecossistema. Ele fala, cara, beleza, que eu tô disputando atenção com essa pessoa. Mas o fato da gente estar junto tá crescendo o negócio dos dois. Poucas pessoas fazem isso e isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, sempre tenha na cabeça isso, cara, de sempre conversar, de tentar dar, né, primeiro ponto, sempre estar conversando, alinhando, sempre dando reporte para ele saber que vocês estão trabalhando, que está sendo feito. Não esqueça das cerimônias, que é, cara, vamos fazer brainstorm, vamos fazer debriefing, vamos fazer kickoff, envolver a equipe para ele ver que você está olhando, tá? Sempre tenha uma agenda com essas pessoas, tipo especialista e sócio, pelo menos semanalmente, ou a cada 15 dias, estrategista e o especialista. Cara, mesmo que seja para jogar a conversa fora, isso é importante. Quinto, não esqueça do modelo de negócio, precisa ser ganha-ganha. Formalize um modelo que você está feliz de trabalhar, vai priorizar a qualidade, vai ser 50-50, não importa. E o sexto, que são aquelas boas práticas que eu falei quando entra um novo especialista, né? O mais antigo sempre tem prioridade, o que tem de bom entre eles para poder compartilhar e sempre tem o planejamento, a mostra para eles verem que você está comprometido com o crescimento deles. Tá bom? Da parte de conteúdo, era isso que eu queria passar para vocês. Queria lembrar, né? Falar que, pô, tem os meus programas de mentoria, de aceleração, de propulsão de agência aí, que o objetivo nosso é fazer você crescer, não só o faturamento, mas como o lucro, né? O nosso objetivo é sempre levar os nossos mentorados ao próximo dígito de lucro, tá? Sempre ancorando no nosso tripé, que é especialista, gestão e estrategista. A gente brinca que são o nosso método são os 3 P's, que é produto, porta para dentro e porta para fora, que é exatamente estrategista, especialista e gestão, tá? A gente remodelou todos os nossos programas e o nosso programa está indo de 6 meses para 12 meses. E nesse momento ele está com o mesmo preço, porque a gente está remodelando, está colocando bastante coisa nova. Então, para as pessoas que entrarem agora, enquanto a plataforma não está 100% completa, tem esse bônus aí que é o dobro, né? Se você tiver interesse, cara, a melhor forma de você conseguir uma vaga ou da gente conversar sobre isso é através do link aqui embaixo que tem análise de agência. Você clicar na análise de agência, vai cair com alguém da minha equipe e aí nessa conversa você vai ter essa análise e depois disso você vai ter uma oferta para essa mentoria. Se fizer sentido, se não fizer sentido, participa só pela análise que eu tenho certeza que vai te ajudar.
Beleza, gente? Foi mal não conseguir estar a vivo, mas eu queria muito fazer esse conteúdo e me comprometer todas as terças-feiras. Muito obrigado, tamo junto, valeu!